Eu gostaria de chamar agora o Luiz Prodomo. Luiz Prodomo é gerente da operação, da nossa operação lá no NIC-BR. E o pessoal... Você está com a apresentação aí no seu note? Eu pensei que você tinha... Tá aí? Eu não sei. Pessoal, o pessoal do audiovisual aí, o Luiz está com o notebook dele aqui. Vocês podem dar um help para a gente, ligar? Well, it sure has been a while. I heard through the grapevine that you took a walk down. Foram uns maus entendidos aqui nossos, mas você não quer fazer? Tá bom. O Luiz, então deixa eu falar aqui 2 minutinhos. O Luiz vai sentar aqui com a gente no Fale com o IXBR. O Luiz Prodomo é gerente da operação lá do NIC-BR e a equipe dele assumiu de forma... Já tinha alguma atuação no atendimento do IX, mas ao longo desse ano assumiu aí de forma particular o atendimento de nível 1. Então, eles fazem algum atendimento telefônico, fazem atendimento dos chamados no meu IX também. E foi de fundamental importância, assim, para, pelo menos, medidas com medidas, com números que a gente acompanha, teve uma melhora expressiva no atendimento, dada a introdução desse pessoal da equipe do Luiz Prodomo no processo todo, né? Então, o Luiz, a gente ficou aqui de apresenta, não apresenta, deu uma confusão, mas ele vai participar da conversa aqui com a gente. Então, eu gostaria ele não vai fazer a apresentação agora, mas vai participar aqui. Desculpem o mal-entendido meu. Então, eu gostaria de chamar agora aqui o pessoal do IXBR, o Milton Cachoacura, que é diretor lá do NIC-BR, é o responsável pelo IXBR. Eu vou participar aqui. O Júlio Sirota, o Galvão. E, se não fugiu, o Rodrigo Regis. Não fugiu, está lá fora ainda. Está ali atrás. Vai faltar cadeira. Salvador? Salvador. Não tem problema, eu fico aqui no púlpito aqui. Eu me escondo aqui atrás, é melhor. Salvador também pode, por favor, subir. Me perguntaram qual que era a dinâmica agora desse momento. Então, a dinâmica é o seguinte: temos um microfone aberto no meio da sala, não temos apresentação aqui, todos nós ou quase todos nós, já falamos aqui, já fizemos a apresentação da nossa parte do IXBR, e agora nós queremos ouvir vocês. E a dinâmica é simples: o microfone está aberto, tem 2 seguranças que a gente contratou ali, um ex-KGB. Se a luz apagar rapidamente, vocês não reparem que faz parte normal do processo democrático, a gente quer ouvir a opinião. Não, brincadeiras à parte, sem os seguranças, o microfone está aberto, é um momento extremamente importante para a gente ouvir o feedback de vocês. Então... pode ser feito via chat também, o chat do YouTube. O pessoal aqui, imagino que o pessoal aqui da equipe de infra esteja todo mundo no chat do YouTube acompanhando. César, Alexandre, quem mais está por aí também, por favor, ajudem a monitorar o chat do YouTube. Então, se alguém também tiver vergonha de vir ao microfone ou algo assim, e não precisa ter, pode fazer a colocação, comentário, pergunta via chat. Por favor. Boa tarde, sou Douglas. Na verdade, tem uma listinha de questões aí para a gente colocar. Sem querer ser chato, mas sempre sou o cara que taca a pedra. E tenho certeza que essas críticas que a gente faz é muito importante deixar claro que elas têm o objetivo de melhorar um trabalho que é excelente.
é excelente, é uma das definições de excelência, porque você faz o melhor com o que você tem naquele momento, o teu melhor naquele momento. Então, vocês estão fazendo toda a diferença na internet brasileira. Isso, eu duvido que alguém daqui da sala questione em relação a isso. Uma colocação geral, assim, eu acho que talvez esse espaço que vocês estão abrindo agora, de poder permitir que nós coloquemos nossa opinião, coloquemos assuntos em pauta, eu acho que sinceramente o que a gente vinha comentando nos bastidores dos usuários, que está faltando um pouquinho aí, dá gancho para a gente aí, sabe? Bom, vou começar com um tema que é razoavelmente polêmico. Tem pessoas que se posicionam favorável, poucas que eu vi se posicionar contra, que é a questão do MTU dentro do IX. Primeiro foco, IX São Paulo, mas de maneira geral em todos os IX. Hoje existe até foi o Rubens me ensinou que eu não sabia que não existia uma definição formal. Eu imaginei que existisse uma RFC que define o MTU em 1.500 bytes. Não existe, é uma convenção e está fixado nisso dentro do XBR. Muitos de nós temos anseio por jogar isso aí para Jumbo, ou pelo menos Baby, né? E não conseguimos ver um motivo do não, a não ser, obviamente, a possibilidade de um mau uso de pessoas que queiram ser engraçadinho e usar a malha do IX como transporte, né? Então, isso aí a gente sabe que é inadequado, já está fora do escopo, mas a gente não consegue ver um motivo de não liberar o MTU. Vai prejudicar tráfego? Sinceramente, eu não consigo enxergar onde, porque do lado do cliente isso já está limitado. Quem está limitado, está limitado. Do lado dos provedores de conteúdo, por exemplo, o Google, que é 1/3 do tráfego, fixa o MTU deles em 1460, justamente para não ter problema. Então, a gente não vê um motivo para que isso não seja aumentado. Primeiro ponto, MTU. Segundo ponto, Black Hole. Famosa Black Hole, eu já comentei isso em outras oportunidades. Essas questões que eu estou colocando aqui, obviamente, a gente já trocou ideia em Telegram, IRC, própria GTR, então, Facebook e assim por diante. Então, mas vamos falar do Black Hole. Quando a gente fala em Black Hole, não tem como liberar Black Hole, a gente, sem pensar em validação de origem. E essa é uma das coisas que a gente está ansiando ali naquela que veio nas communities e está para acontecer. Então, a gente gostaria de ver isso acontecer. Sinceramente, eu não vejo muito impeditivo técnico disso acontecer, pelo menos na validação de primeiro AS, né, onde você poderia consultar as bases dos delegadores, né, ou usar ferramentas que já estão disponíveis na internet, logicamente fazer a tratativa disso, como, por exemplo, a iniciativa da Sinhook, que é o mapeamento de IP para SN, eles têm lá, a base deles é perfeita, na minha opinião, consulta por DNS, consulta por HTTP, consulta por API, não consigo enxergar um motivo de não fazer isso. Tem um colega, inclusive, o Binary Crash, acho que é Thiago o nome dele, está desenvolvendo um projeto paralelo de Black Hole para IX, justamente por causa de uma certa inércia pelo menos assim, não vou dizer que é inércia, mas assim, a gente não vê manifestação oficial do IX em relação a isso, certo? E a gente está ansiando por isso acontecer. Aí o terceiro ponto é uma provocação, não tanto ao IX. O IX talvez fazendo o que ele faz muito bem, que é o meio de campo entre as partes, mas a gente tem um projeto do OpenCDN, ao qual me familiarizei há pouco tempo. Fantástica, a ideia é excelente, mas ele tem o problema do efeito Tostines, né? É mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho, é o problema do IX. Então, vamos pegar um exemplo de, sei lá, Santo Antônio do Boipiquá, uma cidade hipotética do não sei aonde. Você não vai ter demanda para colocar 4 servers de FNA, 2 servers de GCC, ou um server de Oca, e Akamai, e Cloudflare, UPX e assim por diante.
é uma provocação aos fornecedores de cache de tentar consolidar um ambiente virtualizado para isso de compartilhamento de recursos. E a ideia inicial, e é só uma ideia, é uma provocação mesmo, é que, além da responsabilidade de gerir o OpenCDN que o Nick está chamando no peito aí, chamar também a gerência disso. Eu sei que é uma coisa complicada e assustadora, né? Num primeiro momento. Assustadora tanto para uma Netflix da vida, que vai ter que ajustar todo o OCA dele para rodar em ambiente virtualizado, o GCC, mas pensa bem, é o efeito catalisador para gerar massa crítica, para começar a ter tráfego naquele IX lá, não sei aonde, que tem só 100 MB de tráfego. Ah, não, agora o cara vai se conectar ali e vai... Opa, ficou grande demais para ficar dentro dessas máquinas virtuais providas pelo IX. Cai fora, cada um bota a sua máquina. Então, a incubadora tecnológica que a gente vê do ambiente comercial, é mais ou menos isso acontecendo no IX. É uma provocação. Então, são basicamente esses 3 temas aí. MTU, o black hole e a validação de origem de prefixo, e essa provocação dos servidores de cache virtualizados aí. Agradeço e parabenizo. Vocês querem responder agora, falar algum comentário agora, ou preferem esperar mais alguns comentários? Tá, então vamos... Oi. Tá, o Júlio tá sugerindo aqui a gente tentar fazer perguntas um pouco mais concisas para dar tempo de... Perguntas ou comentários, mas tentar fazer colocações um pouquinho mais concisas, né, para dar tempo de mais gente falar. Mas então, vamos lá, depois a gente comenta. Eu sou Alan, primeiramente quero parabenizar a equipe do IX pelo excelente trabalho. Eu não me preocupo muito com essa questão técnica, porque, no meu entender, tecnicamente é impecável o trabalho do PTT. Então, assim, funciona muito bem, raramente a gente vê problemas e o que vê é totalmente considerável. Eu não entendo, eu não vejo nenhuma questão técnica que possa ter como problema. O que algumas pessoas, às vezes, reclamam é a questão da ativação, se demora ou não, mas isso é uma questão operacional. O que eu quero enfatizar aqui, que não é bem uma pergunta para a equipe do IX, mas é deixar uma deixa para as pessoas que são do meu estado, que são do Rio de Janeiro, e tentar entender que a expansão do PTT no Rio não depende da equipe do NIC. A equipe do NIC não vai fazer milagre, não são eles que vão se preocupar com o Estado do Rio. Então, assim, enquanto nós, do Estado do Rio, não nos reunirmos e encontrarmos um consórcio para buscar as fibras e fazer essa expansão no Estado, não vamos conseguir ficar aguardando um dia o NIC fazer isso. O NIC não faz milagre. O NIC não vai passar 2 fibras do PTT central até um local longe e conseguir fazer essa expansão. Então, assim, fica essa deixa para a minha comunidade técnica no Rio de Janeiro, que pensa e se reúne para que a gente consiga fazer a expansão no Estado. O nosso Estado ainda é muito desigual nessa questão da expansão do PTT, do número de PIX. Eu ainda imagino e sonho um dia ver um PIX na Baixada Fluminense, ver em Bangu, Campo Grande, norte fluminense do estado, Campos do Goytacazes e região, e a Costa Verde. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço para que, nos próximos anos, haja uma expansão do PTT nesses locais, que são os locais que realmente precisam do PTT. Lá no Rio de Janeiro, o centro, todo mundo já tem, de certa forma, é um grande avanço o PIX do teleporto, vejo isso com bons olhos, é muito bom, mas acho que, no Rio, precisamos avançar mais. E parabéns à equipe mais uma vez. Obrigado. Wildes Oliveira, Linkful Corporate. Eu tenho um posicionamento com relação à classificação do tipo de interface que se utiliza no PTT. Eu venho, há um tempo, defendendo a utilização da interface de 40 GB por conta do custo. E
hoje, eu já ouvi falar algumas questões sobre a interface de 40, que ela é feita especificamente para data center, e algumas coisas entram um pouco em conflito, porque hoje a interface de 40 GB já faz 40 km. E aquela ideia de que a interface de 40 GB vai parar de fabricar, eu acho que tem uma incógnita aí. Os fabricantes aqui, até o pessoal que vende transceiver, eles já me falaram que a demanda da interface de 40 GB tem crescido, e, de repente, é uma posição que eu defenda e que, de repente, o NIC deveria avaliar sobre a abertura de interface de 40 GB para participantes do PTT. Somente isso. Olá, boa tarde. Fernando, do PX. O que eu queria falar é muito parecido com o que o Idris acabou de falar, porém, já é a terceira vez que eu falo isso, mas, Júlio, não fica bravo comigo, não, tá? Eu sei que você já respondeu a respeito disso, mas eu conversei com alguns colegas, até gente do NIC, e falou, fala de novo, porque, às vezes, tem outras pessoas também que têm essa demanda, e eu acho que essa demanda vai chegar em algum momento próximo, que é usar SFP bidirecional de 10 GB. Por quê? Porque, se a gente for de 10 para 100, é um salto muito grande. Muitas empresas já fizeram investimento em switch, em roteador, que às vezes tem porta de 10 e de 40. O de 40, eu entendo que tem algumas dificuldades, sim, compreendo as razões pelas quais já foram explicadas em outras oportunidades, mas eu acho que usar SFP bidirecional é um pouco mais fácil de adequar. E isso acaba facilitando bastante quando você já tem um cross-connect, que você está pagando por ele, você continuar usando o mesmo cross-connect para duplicar a sua capacidade. Então, muitas empresas já fizeram esse investimento em switch, em roteador, está ainda pagando esse equipamento. Ele não vai trocar o equipamento e colocar um com porta de 100 GB. Então, se o problema do bidirecional é interoperabilidade entre fabricantes, tudo bem. O que eu falo, eu compro o Finisar mais top que tiver, para não ter que pagar o recorrente do meu cross-connect, do outro cross-connect. Então, queria deixar aqui em aberto para vocês avaliarem isso, vocês certificarem alguns SFP, para que você quer usar BID, então é esse. E trabalhar com aqueles. Eu acho que vai ser bom. Se tiver que fazer algum ajuste também em DIO, da maneira que hoje funciona, acho que talvez não seja algo também tão complicado de se ajustar. E 3 pontinhos rápidos a respeito das melhorias que o Moreira citou no report dele, que eu acredito que vocês talvez já estejam trabalhando nisso, mas que seria bacana ter lá no site, é a lista de quem é SIX, talvez também a lista de participantes por PIX, e a capacidade agregada de uplink por PIX, também ter isso, essas informações no site. Acho que ajuda muita gente a ter essas informações, seja para aderir a um determinado PIX, ou para saber, isso aqui está perto da capacidade dele ou não. Então, é isso. Obrigado. Olá, sou a Ayub, da UPX. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho de vocês, e justamente pela qualidade e extensão do trabalho de vocês. Quando o X tem uma dor de barriga, alguns sistemas autônomos entram em coma. Então, rola um desespero geral, qualquer tipo de flap, qualquer tipo de oscilação, mudança de padrão de tráfego. Então, eu queria pedir para vocês, muito inspirado no que a RNP faz, um status blog do IX, que vocês possam compartilhar conosco rupturas de fibra, crash em algum switch, algum PIX que teve algum problema, que publicando essas informações não só ajudará a gente que é cobrado pelo cliente sobre o porquê que a internet ficou esquisita ou ficou realmente fora do ar, e também tira um fardo grande no atendimento de vocês de responder um a um que houve e fazer uma investigação caso a caso. Então, recomendo utilizar a RNP como inspiração. O status blog, olha, aconteceu esse problema, uma frase, um parágrafo, é muito simples, ajuda tanto a gente que é usuário, como vocês, operadores, também. Obrigado. Pergunta do Gustavo Stocco no chat do YouTube. Ele é do AS53001, NAXI. Ele gostaria de saber quando que o NIC pretende automatizar o processo de cobrança dentro do PTT de forma automatizada e recorrente, além de criar contatos financeiros.
Daniel, da CTI. Complementando aí essa pergunta, também saber se vocês pretendem colocar para a gente pagar em cima da pessoa jurídica e não da física, porque eu sou obrigado a informar um CPF e eu queria informar um CNPJ lá para pagar a fatura do IX. Bom, podemos fazer uma rodada de comentários nossos agora, então? Então, eu anotei aqui só para dar uma resumida para a gente mesmo aqui. A gente tem a questão do MTU e dos Jumbo Frames. A gente tem a questão dos Black Holes no IX. A gente tem a questão do OpenCDN, da participação dos CDNs na ideia e de como fazer isso ir para frente. A gente tem a questão da importância da participação da comunidade local no desenvolvimento de um Internet Exchange, em particular colocado para o Internet Exchange do Rio de Janeiro. A gente tem a questão relacionada à interface, né, gente defendendo a demanda da interface de 40 GB e gente defendendo a utilização da SFP bidirecional de 10 GB por conta da monofibra, né, por conta do custo dos cross-connects. A gente tem a questão da lista dos SICs no site, e das informações de PIX, lista de participantes e tráfego agregado por PIX. A gente tem a sugestão de ter um status blog do IX com a lista dos incidentes, conforme eles forem acontecendo. A pergunta sobre a automatização do processo de cobrança e do pagamento com o CNPJ. Então, lembrando, quem gostaria de... Chefe, quer comentar alguma coisa? Vou respondendo aquilo que eu sei responder, depois vocês completam. Bem, acho que tem aqui, né, a questão que eu captei aí em relação à confusão do OpenCDN. Quer dizer que, se eu entendi bem, quer dizer que eu acho que quem leu o nosso documento não entendeu. Porque é assim, quer dizer que a gente tem divulgado esse projeto já há uns 2 anos. E a gente sente que há uma certa tendência, né, a entender que o projeto OpenCDN é um conjunto de máquinas que a gente vai disponibilizar. E não é isso. A gente não vai disponibilizar nenhum servidor para colocar conteúdo nele. Então, isso daí já são confusões que as próprias CDNs fizeram, outros também entenderam dessa maneira, mas o nosso projeto não é isso. O OpenCDN, ele é um projeto que coloca uma infraestrutura semelhante a um de sistema autônomo. A gente tem um sistema autônomo para o OpenCDN, e, nesse sistema autônomo, a gente está chamando as CDNs para colocar as CDNs delas nesse OpenCDN. Ok? Então, nesse contexto aí, quer dizer que, assim, quer dizer que, ao convidar as CDNs, obviamente, quer dizer que as CDNs têm os seus questionamentos. Então, é um projeto que não depende só do NIC, quer dizer, que depende das CDNs também quererem participar. Então, a gente acabou de mandar alguns equipamentos da Camai lá para Salvador, que a gente soube que chegou. Estamos com os servidores do Google aí para poder fazer algumas, digamos, configurações para poder mandar para lá. E vamos dizer assim, estamos aguardando resposta de outras CDNs para a gente começar o piloto em Salvador. Quer dizer, que, então, Salvador, a gente imagina que daqui a algumas semanas aí a gente deva estar operacional esse projeto aí do OpenCDN, né? Quer dizer, que acho que esse é um ponto que acho que precisam entender em relação a esse projeto aí,
E assim, né, quer dizer, que ele é um projeto que não é tão trivial quanto parece, né, quer dizer, que é só colocar esse projeto OpenCDN e esperar que tudo se resolva. Quer dizer, que as negociações são bastante intensas, né, quer dizer, que existe muitas expectativas nossa e da própria CDN em relação ao projeto piloto de Salvador. Então, quer dizer que esse projeto, para ter sucesso, ele precisa de rapidez. Quer dizer que, então, quer dizer que a gente, uma vez que a gente colocar esses servidores lá, já começa a contar, vamos dizer assim, o período que a gente vai ter carência em relação às negociações que a gente fez. Se vamos dizer assim, esse período de carência e vencer, a gente passa a pagar toda essa parte de infraestrutura que a gente alocou para esse projeto. Então, o que são esses custos aí? São custos relacionados à infraestrutura de data center, são custos relacionados aos enlaces de transporte de São Paulo até lá, custo de banda internet que a gente está contratando de São Paulo para poder dar feed a esses servidores que vão estar lá. Tá? Então, quer dizer que, se a adesão não for muito rápida, começa a contar os custos para a gente, quer dizer que a gente tem um certo volume de recursos para poder acomodar. Mas se essa adesão não for muito rápida, a tendência do projeto é morrer. Tá? Então, por isso que é importante, quer dizer, que vocês fiquem muito atentos a esse timing aí. Então, quer dizer, que quando a gente fala do projeto OpenCDN, depende muito da comunidade também. Quer dizer, que não é simplesmente a gente colocar lá essa infraestrutura e esperar que tudo aconteça. Tá? Então, esse é um ponto que espero que vocês entendam, né? E abracem o projeto, mas, assim, não demorem para poder fazer adesão. Tá? Isso é importante que vocês entendam, principalmente o pessoal lá de Salvador, entendeu? Que tem que ter esse entendimento claro, de que a adesão tem que ser feita de maneira muito rápida. Em relação ao Black Hole, a gente aqui, né, quer dizer, que a gente, quando discutiu aquele documento de communities, a decisão que a gente tomou é assim, quer dizer, que nós não queremos ou não devemos fazer com que a infraestrutura do IX ela faça isso para vocês. Entendeu? Quer dizer, que é uma decisão que o sistema autônomo tem que fazer. Então, quer dizer, que a decisão nossa foi que a gente está aí com a nossa equipe, né, para poder desenvolver, sim, a marcação, quer dizer, que a gente vai ajudar nessa marcação, marcando se vamos dizer assim, aquilo que está sendo anunciado, né, quer dizer, que a gente pretende validar a origem, a gente pretende, vamos dizer assim, validar com as bases IRR que tem por aí, quer dizer, que em relação às informações que a gente tem no registro BR. Então, essas marcações a gente pretende fazer, mas a decisão de fazer o Black Hole tem que ser do participante, quer dizer, que é essa a visão que a gente tem. Tá? E assim, né, repetindo aquela frase do Fred de ontem, quer dizer que Black Hole é consumar aquilo que o atacante está querendo que faça. Né? Quer dizer que, então, o que a gente precisa fazer são as ações que a gente está iniciando, a gente iniciou com esse programa ontem, né? Tomar essas atitudes aí de evitar que a gente chega nesse ponto aí de sermos atacados. Né? Então, são essas ações aí que vão acabar tornando mais efetiva a nossa internet. Fibra no estado do Rio de Janeiro. Esse é um ponto que, assim, todo mundo que opera lá no Rio de Janeiro sabe a dificuldade que tem de passar fibra no estado do Rio de Janeiro, sabe, vamos dizer assim, dos problemas que enfrenta em relação às favelas do Rio de Janeiro. Não é um caso trivial de se resolver, né? Quer dizer que
Acho que realmente o que a gente está fazendo no Rio de Janeiro é o que é possível fazer. Quer dizer, que se vocês olham a, digamos, topologia do Rio de Janeiro, vocês olham assim e falam assim, poxa vida, esse pessoal sabe o que está fazendo? Quer dizer, porque se você olha aquela, digamos, topologia, é uma topologia mesh, né? É diferente da de São Paulo, que é uma topologia dupla estrela. Então, quer dizer que Rio de Janeiro, a gente está fazendo o que é possível fazer com as fibras que tem disponíveis dentro da cidade do Rio de Janeiro. E, obviamente, quer dizer que a gente está atento aí às várias oportunidades que têm surgido aí para poder expandir a estrutura do Rio de Janeiro. Então, digamos, teleporto é uma dessas oportunidades aí. Eu vou deixar para que vocês respondam a parte de interface. Bem, eu posso dizer assim que a lista de participantes por Pix, né, é uma coisa que isso já vem de bem antes, né, desde o início do nosso projeto, já desde 2004, a gente tomou a decisão de não listar, entendeu, onde que o participante está conectado, porque o objetivo do projeto é conecte-se em qualquer lugar e você vai enxergar a todos. E também, quer dizer, que dá oportunidade para que os novos PICs possam florescer, quer dizer, que porque senão, quer dizer, que o que acontece, quer dizer, que se você diz, ó, está todo mundo lá, quer dizer, que aí o pessoal fala assim, eu vou me conectar lá porque está todo mundo lá. Não é um cenário de competição, entendeu? A gente quer promover a competição, a gente quer ser mais neutro possível nesse cenário. Então, a gente, desde 2004, para poder promover esse crescimento e todo mundo competir de maneira igual, a gente tomou a decisão em 2004, quando começou o projeto, de não colocar onde que o participante está. O participante se conecta em qualquer estrutura de PIX, e, dessa maneira, ele se conecta com todos os participantes. Então, essa foi a ideia, e vamos dizer assim, muita gente acha estranho, os outros Internet Exchange costumam divulgar, mas não é porque os outros costumam divulgar que nós vamos divulgar. Quer dizer, que essa é uma postura que a gente tem de origem de projeto. Tá? Então, a gente pretende manter dessa maneira para poder promover a competição. Bem, aí acho que eu deixo um pouco para vocês aí. Bom, queria complementar um pouco a questão do projeto OpenCDN. Como o Milton falou, assim, o que a gente está propondo para as CDNs é que, assim, a gente vai disponibilizar uma infraestrutura para eles colocarem os seus equipamentos. Tá? Essa é uma decisão das CDNs. Tá? Apesar da gente operar o IXBR, ter o NIC-BR, o CGI, nós somos Brasil, a gente é um pedaço da operação de grandes corporações globais. Tá? Então, essa decisão de participar, de colocar cache ou não, é uma decisão deles. Tá? A gente não pode chegar para eles e falar, ó, eu quero que vocês me coloquem equipamentos aqui. Não é assim. Tá? Então, a gente precisa demonstrar, a gente precisa convencê-los a fazer isso. Tá? Se fosse simples a gente pedir e eles colocassem, a gente não levaria um ano conseguindo, negociando e tratando com eles para que mandassem os equipamentos. Tá? Agora, o que é unânime com todos eles a gente tem interesse em colocar equipamentos em PTTs onde tenha AS conectados. Tá? Ou seja, não importa hoje se tem muito tráfego sendo trocado ou não no PTT, o importante é o quê? Como já foi dito ontem, né, em alguma apresentação aí de provedores, falando, é importante que o provedor esteja conectado localmente. Tá? Quanto maior for o número de AS que for listado lá na página do IX para aquela localidade, é isso que chama a atenção das CDNs, é isso que eles olham. Tá? Porque eles vão ali, pegam o número dos AS, listam os AS, eles já conseguem ter uma ideia de qual é o tráfego que eles têm, que existe naquela região. Tá? Então,
a conexão dos AS ao IX local é fundamental para que facilite para a gente a colocação do OpenCDN lá e que tenha um maior número possível de CDNs. Tá? Foi comentado a respeito das interfaces bidirecionais, né? Por que a gente não usa elas? Na verdade, já há algum tempo, a gente adotou os padrões de interfaces de 10 GB multimodo e monomodo. E essas interfaces, particularmente as monomodo, são as mesmas que a gente utiliza tanto para atender participantes, conexão de participantes, como conexões internas em estruturas de equipamentos que a gente tem, no mesmo PIX. Às vezes a gente tem equipamento que fazem conexão com a rede externa, equipamentos que fazem conexão interna para acesso. Então, são as mesmas interfaces que a gente usa. Inclusive, essas mesmas interfaces, em muitos casos, são usadas em conexão de rede externa. Por exemplo, a interface 10 GB monomodo, ela consegue um atingimento de 10 km. E, dependendo até do caso, a gente utiliza essas interfaces em multiplexação direcional, que são os dispositivos que a gente tem, que são os dispositivos passivos, né? Multiplexadores passivos. A gente usa as mesmas interfaces em que a gente usa também na conexão de participantes. Então, elas são dispositivos de multiuso para nós. E, particularmente na interface de bidirecional, quando eu tenho conexão de duas interfaces que estão interligadas, essas duas não são iguais, porque internamente elas fazem uma multiplexação WDM. Então, o comprimento de onda transmitido por uma delas é igual ao recebido pela outra, e vice-versa. Então, existe uma certa complexidade em se administrar a variedade de disponibilidade de frequências de luz, né, que são os comprimentos de onda associados a cada desses dispositivos. Existe uma gama muito grande. Então, foi o que o Fernando comentou, a gente poderia, eventualmente, forçar, né, especificar exatamente qual interface deveria ser usada. Só que, além de tudo que eu comentei, já faz algum tempo que a gente adotou, para quem vai hospedar um PIX, um dos requisitos mandatórios é ter um sistema de espelhamento entre o rack que hospeda a estrutura do IX e o ponto de conexão dentro do data center dos interessados, dos participantes, para que cordões individualmente não cheguem até o rack. Porque a gente teve um problema sério no passado de congestionamento de cordões chegando, às vezes com muita reserva. Toda a reserva de um cordão que foi lançado diretamente do participante até o nosso rack, a reserva ficava no rack, então gerava um problema muito grande para nós. Então, já há algum tempo, a gente adotou uma padronização de espelhamento de conexão de participantes. E, em muitos casos, caso houvesse interesse em dispor, atender participantes, tanto em monomodo quanto multimodo, a empresa que hospedava o PIX teria que criar duas estruturas para permitir essa conectividade. Uma delas multimodo e outra monomodo. E muitos deles decidiram padronizar esse espelhamento em monomodo. Então, você vai vendo o nível de restrição que a gente vai colocando com relação à disponibilidade desse tipo de conexão, né? E uma outra coisa também que eu queria comentar é que a negociação de um cross-connect, ela é entre o participante e o hospedeiro do PIX. Então, em alguns casos, a gente teve até... solicitação de que a gente fizesse alguma intervenção, interviesse na questão do cross-connect não ser cobrado em função de banda, porque muitos dos PIX que hospedam também, que dão esse tipo de serviço, que hospedam os nossos PIX, eles queriam cobrar em função da banda. Então, a gente não sabe como que seria esse negócio de conectar uma interface por monofibra também, entendeu? Então, tem todos esses aspectos aí que fizeram com que a gente não considerasse o uso de interfaces bidirecionais. A questão da complexidade de logística, a complexidade de se fazer reuso das interfaces, em todo desse contexto que eu comentei, né? E também essa questão da negociação de que o cross-connect é uma negociação entre o participante e quem hospeda o PIX. Tá?
E uma outra coisa, seguindo na pergunta que o Wildes fez, sobre 40 GB. Teve uma das apresentações num dos X Fóruns anteriores, em que a Finizar comentou que uma interface de 40 GB, em função dela ter 4 lanes internos, que compõem os 40 GB, né, 4 lanes de 10 GB, ela tem um throughput real inferior a uma interface de 25 GB, que foi utilizada com microeletrônica do lane de 100 GB. Então, quer dizer, esse já seria um inconveniente para se usar uma interface de 40 GB em lugar de uma de 100 GB. E uma outra questão a respeito da 40 GB é que hoje nós temos equipamentos que, no mesmo porte, ele aceita interface de 1 e de 10 GB. Quer dizer, switch tipo standalone, né? Monobloco, de um rack unit. Então, esse switch todo ocupado com interfaces de 1, ele somaria no total 48 GB de capacidade instalada. Essas mesmas portas com interfaces de 10 somam 480 GB. Então, o espaço ocupado por uma QSFP, 40 GB, é o mesmo ocupado por uma QSFP 28, de 100. Então, eu teria também uma ocupação de capacidade por espaço de equipamento, seja ele um switch modular, um roteador, também subequipado, né? Então, são alguns inconvenientes a respeito da interface de 40 GB que a gente decidiu também não adotar. Tá bom? Oi. Para o NIC, isso. Ele está perguntando se são inconvenientes para o NIC e não para o provedor, é isso? Não, é que, Wills, você tem que ver talvez o problema sobre a nossa ótica, né? Que é diferente. Assim, a gente tem que tratar isso com uma escala diferente e com uma conectividade muito grande, né, de recebedores. Então, desde uns 3 anos atrás, a gente tomou a decisão de não utilizar a interface de 40 GB. A gente não tem equipamentos que suportam a interface de 40 GB. Tá? Sim, sim. Então, acho que da mesma forma que é o 40 GB, que é interfaces que usem a monofibra, entendeu? São novos itens, são novos elementos que entram na relação de equipamentos e de itens que a gente tem que manter estoque, comprar, etc. Sim, sim. Mas posso questionar, não posso? Hã? Posso questionar? Pode. Vamos lá. O Salvador me falou que o mesmo espaço físico, tá, de um switch com portas de 10 GB é o mesmo espaço físico que comportaria um switch com QSFP para 40 GB. Basicamente não, foi isso que eu falei, não. Na verdade, eu fiz uma analogia entre usar 1 e 10 e 40 e 100. São 2 grupos distintos de inconveniente. Uma analogia entre esses 2 conjuntos. 1 e 10 Sim. e 40 e 100. Agora, já avaliou o custo do equipamento que comporta 100 GB, inclusive do transceiver, para o equipamento que comporta 40 GB, inclusive do transceiver? Então, na verdade, deixa eu só te exemplificar um outro inconveniente. Nós estamos no processo de uso, como foi comentado pelo Júlio, de sistemas DCIs, transportes de alta capacidade. Sim. As novas versões de DCIs que a gente certamente vai comprar, placas, né, que possam equipar os nossos chassis, as próximas versões de placas, que são os transponders, né, para 200 GB, eles não dispõem mais de interfaces menores do que 100 GB. Então, Salvador, a grande realidade é que os fabricantes eles respondem ao mercado. Se o mercado tem uma demanda, ele acompanha aquela demanda. Eu duvido se um fabricante tiver uma demanda para venda de interface de 40 GB, que ele vai só fabricar o de 100 GB porque ele acha que é bonito ou porque ele acha que é legal para ele. Então, acho que você tocou num ponto que é o mercado, né? Quer dizer, que nesse evento, quer dizer, que a Juniper aí, junto com a Branet, lançou um produto aí num preço que é impressionante, entendeu? Quer dizer, que com interface de 100. Então, quer dizer, que a gente também estava discutindo aqui com o pessoal da Finizar, entendeu? Quer dizer, que
pessoal está encontrando dificuldade de encontrar preço das interfaces ópticas de 40 GB a um preço razoável. Aí a própria Finisar fala assim, vocês compram volume? Então, quer dizer, que o ponto é, quer dizer, que tem que ter volume, quer dizer, que aí todo mundo fala assim, mas a partir de 100 GB vocês estão com um preço razoável. Sim, mas é porque eles têm volume para vender. Entendeu? Então, quer dizer que essa coisa de que 40 GB é uma demanda de mercado, quer dizer que os fabricantes aí, quer dizer que não estão acusando isso no mercado brasileiro. Quer dizer que no mercado brasileiro e latino-americano, o que a gente tem visto aí com o pessoal da Finisar é que eles não conseguem redução de preço em volume que eles conseguem na interface de 100. Quer dizer, então vamos só fazer um teste aqui hipotético, né? Quantos provedores aqui têm equipamentos com interface de 40 GB? Pode levantar a mão aí só para sinalizar. Então, esse pessoal aí, muito provavelmente, daqui a pouco vai estar comprando os Agora, protetores de 100. Quantos tem com interface de 100 GB aí? Deixa eu ver. Só tem 1, 2. Eu também tenho uma, tá? Que foi com muito custo. Cadê 2? Então, assim, eu não entendo aonde que o mercado está enxergando a demanda de 100 GB. Se perguntar quem tem interface de 40... Deixa eu só terminar de pontuar. Alguém que vai tomar a decisão hoje, quer dizer, pode perguntar aí, quer dizer, sim, com esses preços que estão sendo praticados aí, comprariam de 40 GB ou comprariam de 100 GB? Mas o quê? Hoje. Interface de quê? Não, comprar o roteador. Interface de roteador de 100 GB está uma fortuna. Você vai comprar o realmente roteador. Quer dizer, que você tem condições de comprar um roteador com interface de 100 GB hoje e tem condições de comprar interface de 40 GB hoje. Quer dizer, sim. É questão de mercado, quer dizer, que vocês fazem conta todo dia. Então, eu estou falando porque eu também sou comprador, tá? Hoje, se você for ver o preço de mercado, quer dizer que me parece estar mais favorável a você comprar interface de 100 do que então, 40. eu sou comprador, eu vejo de uma forma diferente. A interface de 40 hoje já tem transceiver para 40 km. A interface de 100, eu procurei aqui afinizar, eles não me falaram, mas eu acho que tem até 10 km, mais ou menos isso. O provedor não vai usar isso na rua. Assim, embora as operadoras utilizem tudo mais, a grande maioria aqui no Brasil que compra isso são provedores. São provedores pequenos, como eu. Mas olha, diz assim, quer dizer, que a gente não está enxergando dessa maneira, quer dizer, que a gente está, assim, para nós aqui, quer dizer, que a gente tem que atender o crescimento. Quer dizer, que o crescimento aqui para nós, entendeu? Quer dizer, que a gente está enxergando de que para nós, o volume com o qual o X está crescendo, quer dizer, que a gente está vendo aí, quer dizer, que nós acabamos de sair das interfaces de 10. A decisão nossa foi migrar para a de 40 ou a de 100. Quer dizer, que a 40 a gente ia ter assim, uma janela muito curta para ter que migrar já para uma velocidade maior. A decisão nossa foi já partir direto para 100. Entendeu? Quer dizer, que essa decisão aí foi uma decisão pensada aqui, de tal maneira que isso levasse uma redução de custo para a nossa infraestrutura. Eu até entendo. Porque eu olhando para a minha empresa, eu vejo de uma outra posição. Tá? Tem a interface do cliente, eu não vou botar a interface do cliente ou de 10 ou de 100, eu vou botar o de 10 ou de 40. Isso é uma interface para atendimento ao cliente. Geralmente as interfaces de 10 cabem a interface de 1, então não vale mais a pena eu comprar o equipamento com interface de 1 GB. Para o backbone, de repente, eu coloco 100 GB, que é o que você está falando aí, que realmente é necessário. Mas para a porta de quem está falando aqui, do provedor em si, de 40 GB para ele migrar de 10 GB para 40 GB, é melhor e mais barato. É mais barato do que comprar 4 interfaces de 10 GB. É mais barato no Golden Jump, mas fica menos inconveniente com a entrada de fibra no data center, inclusive nos que são caríssimos, como, desculpa citar nome, mas Level 3 é caríssimo a entrada. E alguns outros aí também, a entrada é inconveniente, às vezes é inconveniente, tá? Alguns data centers facilitam a entrada de cabo, mas quando acaba aquelas fibras, acaba ficando inconveniente. Então, assim, não sei, eu acho que se pensasse um pouquinho mais, valeria.
Você tocou num ponto interessante, que é falar de portas dedicadas a participante e portas de conexão de AP-Link, ou tanto interno quanto externo, né? Na verdade, a gente tem essa diferenciação. A mesma interface usada, por isso que a gente não usa bidirecional. A mesma interface usada, né, em conexão de participante é a mesma que vai ser usada num DCI, numa conexão interna de roteador. Então, isso mais ainda em função do nosso volume, né? A gente não pode pensar no volume que a gente atende, em termos de demanda, a gente não pode pensar, isso aqui é dedicado a participante, isso aqui é dedicado à conexão interna, entendeu? Então, a gente trabalha desse jeito, em termos de padronização. Tudo bem. Bom, foi uma sugestão que eu defendo, né? E, assim, enquanto o pessoal aí também buscar demanda, eu vou ter que falar aqui de novo ano que vem. Duas participações do chat. Um é do Christopher Veloso e outro é do Robson Mendes. Alexandre, é o seguinte, tem que ser intervenções rápidas. Na verdade, a gente já está com o tempo estourado. Tá bom, só vou ler e vocês decidem. Bom, o Christopher, ele parabeniza as iniciativas e as melhorias já feitas e as planejadas. Ele queria saber duas perguntas, né? Primeiro, por que não adotar o ARP Cache Timeout mínimo de 4 horas para as interfaces ligadas ao IX, já que com isso diminui o volume de ARP do tráfego normal? A segunda pergunta dele seria, tem agenda para upgrade e aplicação de communities para o PTT-RS? E o Robson Mendes, ele faz a pergunta se tem alguma previsão do OpenCDN para o PTT de Minas, em Belo Horizonte. Boa tarde a todos, Sebastião Dom da NET. Eu fiz aqui algumas anotações de umas explanações que foi apresentada aí. Primeiro, eu gostaria de saber quais os critérios que é necessário para implantação de um IX, por exemplo, se é tráfego, se é o local, demanda. Por exemplo, a cidade Santa Maria, no Rio Grande do Sul, você vê que no mapeamento não gera tráfego, de certa forma está gerando prejuízo, não sei nada contra a cidade, mas fica curioso. E depois foi um certo comentário que foi mencionado aí também sobre a questão que foi mostrado o processo de cobranças, né, do IX, que não atingiu a meta. Então, qual seria essa meta? Outro exemplo seria como será o processo de cobranças em outros IX, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, ficou meio aberto essa questão. Agradecer. Aproveitar e falar a questão da cobrança. Esse processo, o início da cobrança, não foi um processo muito simples, tá? Então, a gente tinha feito um levantamento do custo operacional e o valor que a gente precisa arrecadar para recuperar esse custo, tá? Então, a gente está trabalhando aí desde agosto, né, que foi o fechamento do primeiro mês, no sentido de vir contatando os AES e formalizando a questão do contrato e tornando e operacionalizando o processo de pagamento, tá? Então, eu acredito que a gente vai chegar na meta que a gente tem, tá? É importante entender que a cobrança ela é para recuperar os custos operacionais e ela não está sendo feita porque o NIC não tem dinheiro para continuar bancando isso, tá? O objetivo não é esse, tá? O objetivo é que a gente tenha mais capacidade de investimento e ter a sustentabilidade financeira do projeto, tá? Então, a gente quer que o projeto se mantenha, a gente não sabe como é o dia de amanhã, e a gente precisa ter uma comunidade mais ativa, colaborando, tá? E a gente tendo mais condições de evoluir. Com relação ao pagamento, eu falei que a gente espera aí, a partir de janeiro, já ter uma outra ferramenta para emissão de boletos, tá? Essa questão, tá, que vai ser feito em nome da pessoa, vai ser emitido pelo NIC e as empresas vão ter o seu nome e o CNPJ dentro do boleto, como normalmente é feito, tá?
essa questão se vai ser automático ou não vai ser automático, a gente ainda não decidiu, a gente ainda precisa tomar uma decisão, porque, assim, se a gente emite o boleto para toda a base e tem uma parte da base que não paga, a gente vai ficar recolhendo impostos sobre valores que a gente não tem certeza se a gente vai receber. Tá? Então, tem uma questão tributária aí que a gente precisa adequar ela à parte operacional. Tá? Lendo Então, que, Júlio, nessa parte da automatização, eu acho que vale conversar um pouquinho, entender também o que se espera de automatização. Porque uma coisa por exemplo, a gente pode automatizar o sistema para ele mandar um e-mail para um contato de cobrança dizendo, ó, o boleto está disponível. E está lá um link, e esse link vai levar para o lugar certo no portal Meu X, a pessoa vai logar e vai estar o boleto lá para ela pagar. Né? Eu acho que a gente não vai, por razões de segurança, a gente não vai jamais enviar o boleto no e-mail impresso em PDF ou algo assim, porque a chance de ter alguma fraude em cima disso é muito alta. Então, acho que a gente vai sempre trazer a pessoa ao site, pode ser até por um link direto, mas para que o boleto seja gerado, emitido ali na hora. Né? Eu não sei se isso atenderia também essa questão da demanda aí. Sim, não, acho que o conceito é esse mesmo, tá? É que, na verdade, não é só gerar o boleto, tem que gerar a fatura. Primeiro se gera a fatura e depois gera o boleto. Tá? É a geração da fatura que cria a obrigação. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? Então, a gente sabe sobre todas as dificuldades que estão enfrentando. Eu, particularmente, respondi e-mail para um monte de gente aí de todos os participantes, explicando esse processo, tá? As dificuldades que a gente teve. Tá? Então, foram problemas técnicos, problemas aí de implantação dessa questão de cobranças, de registro ou não registro nos bancos, que atrapalharam o processo. Tá? Sobre a lista de quem é SIX no site, a gente deve, em breve, pedir para vocês atualizarem alguns dados dentro do portal Meu X. Deve ter, a gente tem que desenvolver um formulário dentro do portal Meu X e a gente vai especificamente pedir para que os responsáveis pelos AS, em particular o SIX, mas de forma geral, digam, no caso de serem SIX, se querem ou não aparecer nessa lista, porque nem todo mundo que compartilha a porta comercialmente. Às vezes tem o caso de um grupo de sistemas autônomos que se reúne e simplesmente compartilha a porta entre si para compartilhamento de custos, para redução de custos, e não quer estar lá como se estivesse oferecendo serviço comercialmente para outros. Então, a gente vai querer saber isso de vocês. A gente vai pedir para vocês também atualizarem informação de se oferecem comercialmente ou não trânsito IP por dentro daquele X onde estão conectados. A gente tem essa informação hoje na página pública lá de participantes do IX, se fornece trânsito ou não, mas, na nossa opinião, a pergunta durante o processo de ativação que gerou essa informação, ela é uma pergunta um pouco ambígua, é uma pergunta algo como, você tem trânsito IP, né, oferece trânsito IP, não diz se é por dentro do IX, se é comercialmente, se não é comercialmente, como que é. Então, a gente vai vamos dizer assim, tentar levantar esse dado de novo, reforçar esse dado para acertar essa coluna aí, eventualmente com alguma publicação de contatos também, e daí a gente vai ter que pedir para vocês atualizarem os contatos, o que vai, inclusive, ao encontro daquelas ações lá do MANS, né, de manter contatos atualizados e tudo, mas aí, no caso, são contatos um pouco mais comerciais. Mas, em breve, a gente deve lançar essa enquete, em breve, até o final do ano, começo do ano que vem, aí, né? Mas alguma coisa que a gente tem um tempinho para desenvolver isso daí dentro do sistema lá. E daí, uma vez feito isso daí, a gente consegue sim colocar a lista de SIX. Deixa eu ver aqui outras coisas que eu tinha... Moreira, só completando, que acho que a ideia seria talvez mudar a figura, né,
aquele gráfico de setas, talvez a gente substitua ele por uma tabela, por uma coisa que permita a gente ter mais informações. Uhum. E lá também, vamos dizer assim, a gente colocaria mais informações sobre a capacidade da interconexão entre os PICs. Tá? Só que aí eu queria destacar uma coisa que foi comentada. Eu acho que, independente de onde o AS quer se conectar, ele pode se conectar em qualquer um, independente da capacidade do uplink. Tá? Porque a gente não vai deixar que falte capacidade nesses uplinks. Tá? Lembrar que as coisas elas são proporcionais, os limitadores, lá, as mudanças de cores que a gente tem hoje, elas são percentuais. Tá? Então, a gente tem hoje uplinks de 20, 30, 40 GB e tem também de 1 tera. Tá? Então, esses thresholds aí, eles são um pouco relativos, mas hoje 15% de 1 tera são 150 GB. Tá? Então, a interpretação dessa figura, eu acho que ela está um pouco defasada no tempo, tá? Quer dizer, isso vem lá de trás e hoje a gente precisa ter uma maneira melhor para representar. Eu acho que ficou aqui faltando, e provavelmente não vai dar tempo, porque a discussão é longa, a gente vai ter que levar ela internamente, mas a demanda está novamente ouvida aí sobre os jumbo frames e a mudança do MTU. É uma discussão complexa, e a gente já está mais do que 10 minutos estourado aqui, comendo o horário do coffee break. Eu acho que não dá para ter essa discussão agora. Sobre o ARP Cache Timeout, a gente vai ter uma apresentação aí depois do coffee break, hoje ainda do Douglas Fischer, que vai falar sobre a questão dos ARPs no X. A gente pode voltar à discussão disso, talvez no ambiente de perguntas. Tal. Me parece que é uma sugestão de configuração para o participante, e me parece uma discussão ok. Tem que ver detalhes técnicos disso, mas eventualmente poderia ser algo sugerido, recomendado, talvez para os participantes, sim. Né? Temos que ver se todo mundo tecnicamente se é isso ok, mas enfim. Sobre os upgrades e a implantação de communities no Rio Grande do Sul e nas demais localidades, a gente está num processo de substituição de alguns hardwares, de alguns servidores, em diversas localidades do IX. Mas a gente não tem um cronograma bem definido de qual vai ser feito primeiro, qual vai ser feito depois. Então, isso vai ser feito nos próximos meses ainda, mas a gente não consegue dar uma data exata agora. A gente só pode dizer que vai ser feito, que vai ser nos próximos meses. Eu acho que do que eu anotei foi isso daqui. Em relação, tinham feito um comentário sobre meta da cobrança. Eu não sei se você já respondeu isso ou não. Eu acho que sim. Eu acho que assim, existe uma meta, é um número que a gente teve originalmente e é realmente o que a gente busca. Tá? Agora, não necessariamente o fato da gente não atingir a meta, isso, vamos dizer assim, causa um problema operacional para a gente. Tá? Não, a gente tem um tempo para estabilizar o processo e fazer com que todos participem. Tá? Alguém quer fazer mais algum comentário aqui da mesa? Milton? O status blog. Eu achei uma sugestão excelente. Com relação a essa informação, o relato de incidentes não está ligado somente à interrupção de fibras. Então, a infinidade de outras. Então, a visibilidade que cada participante quer dar do seu próprio problema é uma barreira que a gente precisa discutir internamente como resolver antes de dar visibilidade. Sim, nesse caso, a gente já tem planos para isso daí. Não, essa questão de ter um blog, ter uma informação sobre problemas, isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há algum tempo, tá? Da gente colocar, que a gente tem projeto de reformulação do site que envolve uma série de mudanças e essa é uma delas, tá? A única coisa, às vezes, que me preocupa um pouco na questão da divulgação da informação é como essa informação vai ser interpretada. Tá? Então, é só isso que a gente tem que tomar algum cuidado. Porque, às vezes, a gente diz, olha, nós estamos com um problema num equipamento em SP2. Teve lá um problema. Tá bom. Então,
todos os problemas que ocorrerem em todo o IX agora vão ser decorrentes do problema em SP2. Tá? Então, assim, eu acompanho algumas listas de discussão, algumas coisas, e, assim, são apontados problemas em lugares onde não tem problema, e onde pode ter um problema, não acontece nada. Entendeu? Então, a gente tem essa preocupação, acho que a gente tem que reportar incidentes, um rompimento de fibra, algum problema numa caixa, em algum switch, tá? Mas não que isso venha a aventar, não, mas estamos com um problema recorrente em algum lugar, etc. Tá? Quer dizer, quando tem problemas, quando tem coisas, a gente vai atrás. O maior interesse em ter toda a estrutura do X funcionando é nossa. Tá? O nosso trabalho é esse, a gente faz isso todo dia. Bom, então, agradecemos aí a todo mundo pela sessão aí, pelo feedback, pelos questionamentos, pelas sugestões. E vamos agora para o coffee break. Né? Estamos já um bocado, estamos 20 minutos atrasados no cronograma aqui. Vamos tentar fazer aí 20 minutos em vez de 30 minutos no coffee break, para a gente não atrasar muito as palestras agora da parte final do evento. Tá bom? Obrigado.